Fala pessoal, venho com esse novo vídeo agora, vai ser só dando início à playlist de História do Brasil. Esse vídeo específico vai ser sobre o período pré-colonial. Esse vídeo vai ser direcionado aos vestibulandos, ao pessoal que tem uma prova, um teste na escola amanhã. Eu não iria adentrar muito nas entrelinhas do assunto, que é tudo um tanto quanto questionável, por assim dizer, mas irei expor o necessário, que vocês precisam saber para fazer um bom vestibular, uma boa prova. É isso aí, vamos lá. Então, período pré-colonial. Pessoal, a nossa história, a história do Brasil, comumente falando pela historiografia tradicional, ela é datada a partir de 1500. Porque 1500 chega a esquadra de Cabral ao nosso litoral e marca o quê? A inserção desse território, essa parcela do continente americano, naquela logística exploratória, colonizadora das potências europeias, Portugal. Então é um marco que vai inserir esse território como colônia, como território português, como território lusitano. Mas vamos lá, de 1500, que marca essa chegada dessa esquadra de Cabral, a 1530, Portugal não irá investir no nosso território, não irá povoar o nosso território, como a própria palavra diz. Por isso, pré-colonial, porque a colônia deriva de povoamento, então não há povoamento. Portugal não irá investir em peso no nosso território, não vai irá colonizar nosso território realmente. Então, por isso, pré-colonial. Pessoal, mas por quê? Por que Portugal não vai investir no nosso litoral brasileiro? Por que ele não vai investir no seu território no Novo Mundo? Cara, olha só, vamos comparar, pessoal. Naquele momento, vamos voltar um pouco mais. Quando o Vasco da Gama chega às Índias, que sempre foi o principal objetivo de Portugal desde o início das expansões marítimas, você montar uma esquadra, igual foi a de Vasco da Gama, por exemplo. Você juntar pessoas, você juntar recursos, suprimentos, montar aquela esquadra, armar aquele pessoal, fazer toda aquela viagem até as Índias, é algo muito dispendioso. É algo que gasta muito, pessoal, muito mesmo. Mas quando chega às Índias, em 1498, os lucros são tão altos, mas tão altos, que supervaloriza toda a viagem, em coisa de 6.000%. Cara, é algo muito lucrativo. Quando Cabral chega no nosso litoral, em Porto Seguro, em 1500, cara, nem se compara. Nem se compara o feito de Vasco da Gama com o de Cabral. Aqui é muito mais lucrativo, pessoal. É muito mais lucrativo. É o que o Portugal sempre sonhou, é a galinha dos ovos de ouro. Portugal já tinha. Além disso, Portugal já tinha feitorias, que eram interpostos comerciais, na costa africana, que já movimentavam metais preciosos. Era algo lucrativo também. Então, para que investir no Brasil? Para que investir nesse território que é desconhecido? Em que as primeiras expedições, tanto a de Cabral com a Carta de Caminha, a gente tem uns relatos que não há metais preciosos. Posteriormente, 1501, 1503, com Gonçalo Coelho, vai reconfirmar isso, que não tem metal precioso. Na real, até tem, mas o Portugal só vai descobrir no século XVIII. Mas até então eles não acharam metais preciosos. Então, para que você investir? Gastar tudo isso, montar esquadras, contingente, trazer esse pessoal para cá? Se não tem algo nada tão lucrativo. Então, essas primeiras 3 décadas da história do Brasil vai ter um certo descaso português. Mas, pessoal, não significa também que Portugal vai deixar o seu território, o novo mundo, a Deus dará. Claro que não. Quando os portugueses chegam aqui, eles vão dar de cara logo com uma madeira em especial, o pau-brasil. Madeira que eles já conhecem, já tem um comércio, os europeus já conhecem essa madeira, tem um comércio norte-africano através de um interposto árabe, um bloqueio turco-otomano, então faz esse produto encarecer muito. E essa madeira encontrada aqui no nosso litoral, ela vai ser um similar daquela que eles já conheciam. Então, naquela lógica mercantilista, tudo que gera lucro, você tem que é viável. Então, Portugal, nessas primeiras 3 décadas, vai ficar totalmente focado apenas em explorar, em extrair esse pau-brasil. Como que essa extração era feita? Estabelecendo feitorias, mais ou menos parecido com o que acontecia na costa africana, mas era algo mais simplório. Ficavam 2 a 3 pessoas, feitores, em pontos chaves do litoral. Eles ficavam com a obrigação de estabelecer relações amistosas com os indígenas, então ia exercer o escambo, se aproximar dos indígenas, estabelecer essa troca, que é justamente o escambo. O que é o escambo? Com certeza vocês já ouviram isso na escola. É a troca de um produto por outro produto.
e não há circulação de moeda nisso. Então, é produto por produto. Então, nessa extração de pau-brasil, os portugueses não irão fazer absolutamente nada. Os indígenas irão fazer todo o trabalho. Então, os indígenas irão cortar essas árvores são gigantescas, tem em média de 15 metros. Você não abraça um raio de uma árvore daquela. E os indígenas vão cortar, vão levar para a costa, colocar nas feitorias, estabelecer o estoque. Quando os navios portugueses vierem, eles irão colocar as madeiras lá dentro. Esses navios vão zarpar para comercializar isso no norte da Europa, na indústria têxtil. O pau-brasil é uma madeira de alta qualidade, tanto para a indústria têxtil, por causa do corante, que é a principal funcionalidade dela no momento, mas também na construção de barcos, construção de móveis, até de violinos, por assim dizer. Mas os indígenas faziam isso de graça? Não. Os portugueses davam para eles. Produtos sem valor mercantil, tipo espelhos, panelas, anzóis, facas, machados. Aí você deve pensar, caramba, os indígenas faziam todo esse trabalho duro apenas por isso? Cara, pessoal, vamos problematizar isso. Para os portugueses, aquilo não tinha valor. Mas para os indígenas, aquilo tinha muito valor. Cara, eles estavam em plena idade da pedra. Eles acabaram de migrar para os metais. Conheceram a faca, coisas, tecnologias que eles não tinham ideia. Então aquilo tinha muito valor sim para eles. Vocês estão entendendo? E eles trocavam aquele troco de quê? Madeira, que era o que mais tinha. Para eles, madeira não tinha tanto valor assim. Tá, que tinha um valor simbólico, um valor sagrado, aquele pau-brasil, mas enfim, era o que mais tinha no litoral, cara. Então eles estavam lucrando muito com aquilo na mentalidade deles. Então isso é interessante. Então, além do pau-brasil, eles também juntavam peles, animais exóticos e levavam, né, para os portugueses sim, comercializarem na Europa. Os europeus ficavam fascinados com papagaios, com macacos. É até engraçado que os primeiros anos iniciais da nossa história é chamado de Terra dos Papagaios, como também foi chamado de Ilha da Veracruz, aí depois que descobre que não é uma ilha em si, depois Terra de Veracruz, depois Brasil, que a história tradicionalmente coloca devido à extração do pau-brasil, né, nesses anos iniciais, mas há quem questione, há quem acredite que não é só por isso, há quem fale que tem uma lenda medieval das Ilhas Brasil, uma lenda de origem céltica. Com certeza é viável sim, é algo que vale a pena de pesquisar, mas não vou adentrar nesse debate, assim, por assim dizer. Então vamos continuar, pessoal. E vai ter um problema. Lembra, no vídeo de expansões marítimas, se vocês assistirem, vocês irão ver que eu falo que Portugal e Espanha são pioneiras nesse processo. Mas isso não significa que as outras potências não irão sair logo em seguida. E a Portugal em si vai ter um adversário peculiar, por assim dizer, um verdadeiro pé no saco, que vai ser os franceses. Durante todos os anos iniciais da história do Brasil, eles vão ficar ali no litoral fazendo a mesma coisa. Trocando produtos com os indígenas, estabelecendo relações, extraindo essa madeira, comercializando no norte da Europa, o que Portugal não vai deixar tão barato assim. Portugal vai enviar esquadras para salvaguardar nosso litoral, mas enfim, não vai ser suficiente, cara. Tá só aumentando. Então, tá disseminando a pirataria no nosso litoral. E um fator específico vai ser determinante nesse processo, que é nessas décadas iniciais, a Espanha, em sua parcela do continente americano, ela vai encontrar metais preciosos. Coisa que os portugueses não tinham encontrado até então. Mas isso não significa dizer que Portugal tinha desacreditado. Portugal sempre soube que teria sim metais preciosos no seu território, mas eles só não tinham achado ainda. E isso vai fomentar os olhos de todos. A Espanha em si vai sofrer muito com os corsários ingleses, né? Elizabeth I vai ficar famosíssima por causa dos seus corsários, vai enriquecer muito a Inglaterra saqueando a Espanha. A França vai ficar um pé no saco do Brasil e vai só intensificar essa pirataria. E além do Portugal poder perder o território, a sua parcela do Novo Mundo, tem um outro fator. Pessoal, nos anos iniciais da história do Brasil, o Brasil, além de servir para essa extração de madeira, de animais exóticos, pele, ele era um interposto também. Normalmente os barcos, navios, esquadras que saíam de Lisboa, saíam de Portugal,
Eles paravam no litoral brasileiro, reabasteciam de água, comida e iam para as Índias. Quando eles voltavam, eles também paravam aqui para pegar produtos mercantis e comercializar isso no norte da Europa. Então, o Brasil era um interposto. Agora, pensa comigo. Se uma outra potência europeia, como a França, ocupa o litoral militarmente, povoa aquele território, cara, Portugal pode perder suas galinhas de ouro. Porque ele vai perder o caminho do Atlântico, vai ficar vulnerável a outra potência. Outra potência pode tirar aquele monopólio português da carreira das Índias. Então Portugal vai ver que as coisas estão se intensificando. Ela pode perder seu território no Novo Mundo, ela pode perder sua carreira nas Índias, então ela vai fazer algo. Que vai ser em 1530, 1531, 32, que vai ter a esquadra de Martim Afonso de Souza, que além de ter a função de salvaguardar a costa contra os franceses, vai ter a função de povoamento. Vai ser quando finalmente vai ter uma expedição colonizadora por parte de Portugal no nosso litoral. Além disso, tem outros interesses também, como explorar o Rio do Prata em busca de metais preciosos. Mas enfim, nesse momento que as coisas se intensificarem, Portugal realmente vai colonizar. E nesse momento a gente tem, que a historiografia coloca, né, para facilitar os estudos, o início do Brasil colonial. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Se vocês gostarem, deixem um joinha. Se vocês não gostarem, deixem um dislike. É isso aí. Abraço.